E as palmas glorificam, exaltam o nome do Senhor. Glória mais igreja na graça, na paz, nós todos falamos de Cristo, amém. Todos nós reconhecidos, gostaria de igreja me ajudar a louvar. O Senhor da minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois o Senhor é a minha vida. Irmãos, estamos honrando com toda a gente aqui essa noite a nossa irmã Marta, com o seu filhinho Arthur e João Pedro, o nosso irmão Daniel, a nossa irmã Valentina, filha da nossa irmã Vanessa,
nosso irmão Nelson. Sobrinho? É filho, né? Não tem problema não. E o nosso irmão Nelson também com sua mãe na casa. Como vamos receber os irmãos aqui essa noite? Seja bem-vindo, Senhor Jesus! Pode sentir a vontade aqui essa noite. Irmãos, sabemos que agora não despeja, está na hora da palavra. Eu gostaria de estar dando oportunidade para o presbítero Juraci, que vai estar orando pela vida do missionário Adilson, que vai estar fazendo menção da palavra do Senhor nesta noite. E as palmas glorifiquem e exaltem o nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez eu tenho a oportunidade de poder cumprimentar esse povo que vai morar lá no céu com a paz do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, soberano e eterno Deus. Papai querido, eu peço ao Senhor, Deus, que abençoe todos que entraram por essa porta. Que o Senhor envie seu Espírito Santo de Deus, fazendo morada no coração de cada um. Meu Deus, neste momento eu entrego todos nas suas mãos. Papai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe o missionário a Deus mais do que ele já é. Que o Senhor, meu Pai, unja ele cada Amém. Aleluia. Glória a Deus. Só dá uma alegria de paz, Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém! Quero primeiramente, glória a Deus, pedir perdão aos irmãos. Se porventura, durante a pregação que promover aqui, eu quero iniciar essa pregação, eu confesso para o irmão impactado de tristeza. O pastor qual, irmãos, aprendemos muito, eu e esse pastor. Eu sei que não faz direção para falando isso, mas faz parte da palavra que eu vou pregar nessa noite. E a missionária, qual, a esposa dele, qual aprendemos muito, irmãos. Ontem eu tive o desprazer de saber que eles se desviaram e ontem fizeram questão de encostar dentro de um barco bebendo, se embriagando. E eu confesso para os irmãos, hoje eu falei com a minha esposa que eu nem ia vir na igreja, tão triste, irmãos. Por mais que estamos de longe, mas nós temos amor ao próximo. Se ele está sofrendo, talvez ele ache que não está sofrendo, nós sofremos também. Então, eu quero pedir para os irmãos que durante a pregação, se eu chorar aqui, me perdoe. E você que está de pé, cuide para não cair, irmão. Cuide para não cair. Glória a Deus, Senhor. Mesmo que talvez você ache que está fraco. Labacando, da labachurico, Chorico, Benerácio, que é minha maraço. Mesmo quando a pouca força, labachurico, maraço. Não pare. Porque quando nós paramos, Satanás veio que roda. Ele destrói casamento, ele destrói família, ele te joga na lama, porque isso é o propósito dele. Abra sua palavra nessa noite.
capítulo de número 17, versículo de número 10 e 11. Do livro de Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 10 e 11. Espírito Santo de Deus, Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 10 e 11. Para a nossa rápida meditação nessa noite. Espírito Santo de Deus, vou ser rápido, irmãos, por recurso da ceia, vou ser rápido. Capítulo de número 17 de Êxodo, versículo 10 e 11, que nos diz assim: E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque vencia. Eu vou repetir para os irmãos entenderem o mistério tão fundo que Deus quer falar conosco nessa noite. Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Não precisava nem pregar, irmão. Não precisava nem pregar. Se nós só lermos esse versículo, não precisava nem pregar, que é notório esse versículo para o nosso aprendizado. A Bíblia diz, irmão, que o povo de Amaleque, eles é conhecido como ratos do deserto. Eles é conhecido como saqueadores, eles não tinham nada, era um povo perverso, que aproveitava de situações, atacava o povo e tomava os seus bens, tomava os seus servos, tomava tudo. Eles não tinham nada que perder. O que eles pudessem ganhar de vantagem de cima dos outros, assim eles faziam. Então a Bíblia vai dizer então que agora o povo está indo até o deserto em direção à terra prometida, a terra que o próprio Deus a prometeu. E se eles estavam indo para a terra que Deus prometeu, de certo que Deus o guardara, de certo que Deus o protegia. Eu quero dizer para você, se você está fazendo a vontade do Senhor, pode vir estar no deserto, mas quem te cuida de você, quem te protege, é aquele Deus Altíssimo. Então agora a Bíblia vai dizer que aquele povo resolve querer atacar o povo de Israel. Se eu pudesse dizer, coitado deles, eu diria, mas não você, eu não sou ouvi falar. Mas resolveram agora atacar o povo de Israel. E eu quero dizer para vocês nessa noite que aquele que tenta pelo povo de Deus é melhor. Meu Deus. Eita glória! Ei, Jesus, segura aí, Jesus. Glorificado seja. Então agora, eles planejaram atacar o povo do Senhor. Só que antes deles atacar o povo do Senhor, o Senhor agora vai falar com Moisés, vai dar uma direção a Moisés e vai dizer para Moisés: ei Moisés, você vai fazer assim, você vai chamar o exército, vai mandar eles descer para pelejar contra o povo, mas você vai subir para o cume do monte e vai fazer aquilo que eu mandara. Você vai estender as suas mãos, e quando você estiver com as suas mãos estendidas, eu, teu Deus, vou pelejar por ti. Você não entendeu? Enquanto você, Moisés, tiver com as tuas mãos levantadas, eu, teu Deus, guerreiro por você. E agora, ele sobe para o cume do monte, e é de certo não deixarmos passar em branco que ele deixou um homem de guerra lá embaixo.
um homem que ele podia contar nos momentos difíceis, chamado Josué, um homem que a Bíblia diz que é um grande estrategista, um grande guerreiro, e agora ele sobe para o cume do monte. E quem sabe nesse momento, quando ele estava com as mãos levantadas, ele dizia: Senhor, teu povo está lá embaixo pelejando. Senhor, teu povo precisa da tua ajuda. Ei, Senhor, teu povo está lá embaixo. Socorre eles, guarda eles, protege eles. E a Bíblia diz que Moisés estava com as mãos para cima. E o povo estava ganhando, o povo de Israel começava a matar aquele povo, ganhava a luta, mas disseram que a batalha não era 20 minutos, 10 minutos, a batalha demoraria um tempo, e a Bíblia diz que agora a sua mão começa a pesar, a sua mão começa a cansar, e agora vai ter dois homens que seguram ele, um do lado e do outro. Aqui eu quero trazer menção. É sempre importante nós termos pessoas que podemos contar no momento que não estamos aguentando. É sempre bom ter pessoas ao nosso lado que, quando as nossas forças se acabam, mas a luta está diante, mas mesmo assim tem alguém dizendo: eu estou contigo, pode contar comigo, nem que seja arrastado, mas vem comigo, porque o Senhor está pelejando no vale, o Senhor está guerreando no vale, e certo que vamos vencer. O que é de certo, irmão? Que quando a prova vem, quando não suportamos mais, quando achamos que vamos parar, amigos, some, amigos, afasta, amigos, nos despreza. Eita glória! No momento que nós mais precisamos, no momento que nós precisamos até mesmo de uma despertação, porque chega um momento em minha vida, em sua vida, que precisamos de um puxão de orelha para que nós despertamos. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. Ser assim, mas o meu grande intuito nessa noite é falar do poder da oração. Se você não tem um hábito de orar, passe a ter. Se você ainda acha que você não tem intimidade com Deus, comece a buscar, que Ele está pronto para ouvir o teu clamor, Ele está pronto para guerrear por mim e por você. Mas nós aprendemos algo forte aqui, irmãos, que quando as nossas mãos estiver clamando, o Senhor está na peleja por nós. E quando nós estivermos orando, nós iremos vencer. Enquanto você estiver orando para a tua esposa que está nas drogas, o Senhor está guerreando. Enquanto você está orando para o teu filho que está nas drogas, o Senhor está trabalhando. Enquanto você está orando para o teu casamento, Deus está mandando. Enquanto você está orando para a tua esposa, o Senhor está trabalhando. Mas no momento que você dizer não consigo, não dá. Irmãos, tem pessoas aqui que entraram nessa noite que já desistiram. Glória a Deus. Enquanto eu estou falando aqui dessa palavra, o Senhor está ministrando no meu coração que tem pessoas aqui que adentraram nessa noite, que já colocaram em sua mente que não tem mais jeito. Disseram que para ela mesma, já fiz de tudo, não tem jeito. Mas o Senhor está falando que enquanto você estiver com as tuas mãos para cima, enquanto você estiver clamando, talvez com teus olhos carnais você não está vendo, mas pelo reino espiritual, as mãos do Senhor estão se movendo por você. Eu lembro de uma história que o povo estava aí no deserto, que o povo ainda era cativo de Faraó. A Bíblia diz que logo após aquele acontecido de Moisés, que ele fugiu do Egito, a Bíblia diz que agora Faraó apertou ainda mais o trabalho com aquele povo, ainda mais a escravidão. E aquele povo não tinha o que fazer, não sabia guerrear, não sabia lutar, eles eram escravos. Eles tinham que
fazer aquilo que o rei mandava, eles tinham que fazer aquilo que Faraó ordenava. E devido o Faraó estar tão indignado com o que havia acontecido, ele aperta ainda mais para aquele povo. E começa agora a cortar ainda mais a porção de comida para aquele povo. Mas aquele povo era um povo escolhido, irmão. Era um povo pré-eleito à salvação. Era um povo que estava sofrendo porque deixava de ouvir o que Deus falara. Deixava de ouvir o que Deus mandara. Quem sabe chegou alguém aqui nessa noite que está passando pela linha, está passando pela provação porque tem deixado de ouvir o que Deus lhe mandara. Quem sabe chegou alguém nessa noite no vale porque outrora fazia aquilo que Deus mandara, mas deixou. Quem sabe nessa noite o Senhor te trouxe aqui para viver uma nova história. E agora a Bíblia diz que aquele povo reconheceu que não tinha outro jeito senão clamar o nome do Senhor. E o povo estava tão de sofrimento, tanta tristeza, que eles agora começam a se reunir escondidos, presbítero Ezequiel, nas casas, porque Faraó não podia saber, que se soubesse, ele mandava prender, mandava matar. E agora eles começam a reunir, e um certo dia a história vai dizer que Arão, pai de Moisés, vai pegar, vai juntar o povo e vai dizer: nós temos que nos arrepender, nós temos que nos prostrar perante ao Deus Altíssimo, um Deus que pode nos livrar da mão de Faraó. E agora a Bíblia vai dizer sobre um grande clamor. E o momento que eles estavam se prostrando, clamando ao Deus Altíssimo para que livrasse. No mesmo livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. E agora os pais ficou que uma ovelha se desvia do caminho e ele vai até o monte buscar. E naquele mesmo momento ali o Senhor vai dizer, eu falo com ele: eu tenho ouvido o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Moisés, volta, que você vai ser canal para livrar o meu povo da mão de Faraó. E agora Moisés disse: parece que eu não vou, Senhor, mas como eu vou falar? Como eu vou fazer? Quem sabe perguntou qual é a estratégia? Quem sabe alguém chegou nessa noite como Moisés aqui, que Deus colocou sobre teus ombros a responsabilidade de tirar alguém do lamaçal, de orar por alguém que está perdido, e você já não sabe mais o que fazer. Você ora, você pede, você clama, você já não sabe mais o que falar, nem mesmo o que dizer, nem mesmo fosse para convidar para vir na casa do Senhor. De tanto receber um não, eu não vou, eu não quero. Quem sabe você até mesmo desistiu de convidar. E agora Moisés volta para livrar um povo que estava sofrendo, gemendo na mão de Faraó. Mas isso tudo aconteceu, irmãos, porque eles se prostraram e arrependeram dos seus maus caminhos, se arrependeram e lembraram de um Deus que velava por eles, de um Deus que podia e tinha autoridade para tirar eles da escravidão. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito, tirou aquele povo da escravidão, é o mesmo Deus de hoje que pode libertar tua casa, pode libertar tua família, pode transformar o teu casamento. Por mais que pareça que não tem jeito, por mais que muitos disseram, deixa de ser boba, não tem jeito. Eu quero dizer para você que o Senhor tem jeito sim. Tem jeito sim. Já foi louvado e ainda há esperança. Ainda há esperança no Senhor. Há esperança no teu casamento. Há esperança na tua família. Há esperança no teu chamado.
Eu quero dizer para você que se encontra fraco e desanimado, quem sabe nessa noite é noite de você pedir ao Senhor: me faz um vaso de ouro, me socorre, Senhor, porque sem ti nada sou. Já estou cansado de sofrer, já estou cansado de gemer e nada acontecer. E é de certo que se você levantar as tuas mãos, como nós aprendemos nessa noite, a batalha que você está perdendo, a história vai ser mudada. A batalha que você está perdendo, o Senhor vai dizer nessa noite: se você se levantar, se arrepender, Ele vai mudar a história. Eu quero terminar aqui essa pregação breve e rápida, irmãos. Se tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor, e quando eu falo reconciliar com o Senhor, irmão, não é para qualquer um. Reconciliar é só para forte, para valente. Porque sabemos que a primeira coisa que o inimigo coloca em nossa mente, dizendo que não somos capazes de voltar novamente. Eu quero deixar um convite nessa noite para você, irmão, para você, irmã, que talvez você tenha passado por luta, mas você sabe que precisa você tomar uma posição com Ele. Precisa você levantar as tuas mãos e colocar Ele no caminho, Ele na direção. Eu quero ser breve, quero terminar, mas eu quero orar para alguém se estiver nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança com Deus, quer pedir o socorro de Deus? Você sabe, quem sabe você não tem força, mas nessa noite o Senhor te dá a oportunidade. Espírito Santo de Deus, se não tem, eu vou estar entregando para o pastor e dar continuidade ao culto, porque hoje é culto de Santa Ceia. Não tem ninguém? Espírito Santo de Deus, coloque sobre os teus pés, vamos estar orando então, vamos estar passando para o pastor em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cada vida que se faz presente, Senhor, por cada homem, por cada mulher que deixou o teu lar, Senhor, e veio adorar o Senhor, pela beleza da tua santidade, Senhor. Eu apresento, Senhor, cada um, desde o menor ao ancião, em tuas mãos, que o Senhor continue falando conosco. Hoje é noite de Santa Ceia, é noite de nós renovamos a aliança com o Senhor. Meu Deus, que nós viemos nessa noite sair revestido do teu Espírito Santo. Essa é a minha humilde oração em nome de Jesus.